Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na Casa Serafim. Hoje a gente vai tratar do tema Se há vida após a morte. E a nossa convidada é a nossa amiga Lilian Bastos, da Congregação Espírita Francisco de Paula, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, boa noite, Lilian. Boa noite, Alessandra. É um prazer. Tá tudo muito bem, graças a Deus. Então, vou deixar a palavra com você, vou ficar aqui quietinha para você poder tratar desse assunto tão importante com a gente. Quero te convidar para ver se você quer fazer a nossa prece inicial. Claro. Vamos convidar a todos, então, que fechem os olhos, respirem calma e tranquilamente, e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai, Criador de tudo e de todas as coisas. Senhor Deus, Pai amoroso e bom, nesse momento, Senhor, elevamos os nossos pensamentos, pedindo o seu amparo, carinho, proteção, para que esses momentos de estudo e reflexão calem fundo em nossos corações e em nossos espíritos, nos ajudando, Senhor, a entender melhor o significado da nossa vida, as coisas que nos acontecem e favorecendo, fortalecendo a nossa fé no futuro. Teu amor nos sustente, nos ampare, agora em todos os momentos de nossas vidas. Graças a Deus. Então, vamos lá, queridos irmãos e irmãs. Nosso tema de hoje é a vida após a morte. Que pergunta importante, porque essa resposta traz toda a diferença, faz toda a diferença na forma como nós encaramos a nossa vida, a vida como um todo. Bom, um pensamento recorrente da humanidade desde sempre é: o que vai acontecer comigo após a morte? É o nada que me espera? E os meus amores, o que vai acontecer com eles? Eu vou ficar separado deles? Vou ficar junto deles? Meu Deus, o que me espera após a morte? Então, essas perguntas sempre foram feitas ao longo dos tempos pela humanidade. E é sobre essas questões tão importantes que nós vamos conversar hoje. Eu, de vez em quando, vou pedir permissão para vocês para olhar aqui para o lado, porque eu não imprimi as considerações que eu fiz, está aqui na tela do meu computador, então eu vou partilhando aqui a tela da nossa gravação, do nosso estudo, e as reflexões que eu trouxe aqui, está no meu computador, e eu não queria perder nada. Pois é. Para nós começarmos, vamos lembrar alguns conceitos importantes da doutrina espírita. A doutrina espírita, ou espiritismo, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Vamos destacar alguns. A existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, a reencarnação ou pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. E é interessante nós relembrarmos que Kardec, na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: que é Deus? E a resposta é muito clara dos espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. E que outros atributos Deus tem que ter, sem os quais ele deixa de ser Deus? Deus é eterno, imaterial, único, onipotente, infinitamente perfeito e soberanamente justo e bom. É interessante nós lembrarmos dessas coisas que eu acabei de mencionar para o desenvolvimento das nossas reflexões de hoje. Bom, meus irmãos, meus amigos, nós somos muito mais do que o nosso corpo físico, não é? Nós somos espíritos. Ou almas, se preferir, alguns chamam alma. Kardec mesmo, no Livro dos Espíritos, vai chamar de alma, se referir à alma, como alma, ao espírito na condição de encarnado. Então, alma ou espírito, tanto faz, vai estar falando sobre a mesma coisa.
Nós somos espíritos. E quando nós nascemos para uma nova encarnação na Terra, quando estamos lá no ventre da nossa mãe, é o material genético do nosso pai e da nossa mãe que vai formar esse corpo que nós vamos ter quando encarnarmos aqui na Terra. Mas o nosso pai e a nossa mãe não fez o espírito que vai animar esse corpo, esse ser que pensa e que sente. Esse ser que anima esse corpo físico que o material genético do nosso pai e da nossa mãe constituiu, é o espírito. Nós somos espíritos. Em verdade, quando nós falamos assim, eu tenho um espírito, não é bem verdade, né? Seria melhor nós falarmos que nós somos espíritos e que temos um corpo físico. E mais, não é o nosso primeiro nem último corpo físico. Já tivemos outros em outras encarnações e teremos outros ainda, porque nós não estamos certamente, pelo nosso estado evolutivo, estágio evolutivo em que nós estamos, não é a nossa última encarnação. Bom, nós conhecemos a frase, o corpo está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, é muito claro que os nossos pais fornecem o nosso corpo físico. A cada existência temos um corpo físico diferente, características diferentes, que herdamos dos nossos pais, daqueles que vieram antes de nós. Mas nós somos espíritos com bagagens distintas, né? Temos toda essa bagagem, mesmo que não nos lembremos propriamente, mas trazemos essa bagagem que se manifesta como tendências, dons, habilidades, que muitas delas não deu tempo e nem o meio favorece que nós tenhamos desenvolvido nessa encarnação. Por isso, são tão distintos, até gêmeos, que a casquinha, o corpo físico é tão semelhante, mas em personalidade, gostos, são tão diferentes. Claro, porque são espíritos diferentes que animam esses corpos tão parecidos. Os espíritos, então, se não foi o nosso pai e a nossa mãe que criou os espíritos, quem criou? O Criador, o Pai. Deus nos criou de forma que nós ainda não entendemos, né, com clareza, não temos a evolução capaz de ter esse entendimento, mas nos criou em algum momento e nós não temos fim. Nós somos seres imortais. Não somos eternos. Eternos só Deus o é, que não tem princípio nem fim. Mas nós somos seres imortais. Tivemos um princípio, a criação divina, mas não morremos. Como espírito, nós não morremos. Quem morre? Então, quando acontece a morte física, o corpo morre, ao processo, né, de enterrar ou cremar o nosso corpo, o corpo físico morreu, mas o espírito sobrevive. Então, nós encarnamos, entramos no mundo físico, desencarnamos, saímos do mundo físico e retornamos para a nossa origem, nosso mundo original, que é o mundo dos espíritos ou espiritualidade. Esse é o nosso mundo original, a nossa verdadeira casa. Temporariamente encarnamos na Terra, por 20, por 30, por 50. Hoje em dia, com as conquistas da ciência, né, até 100 anos ou 90 anos, 100 anos, até com qualidade de vida, muitas vezes com lucidez, né? Antigamente, quem chegava aos 90, 100 anos? Era raridade. Daqui a pouco vai ser muito mais comum que as pessoas atinjam a idades mais avançadas. Mas, um dia, todos nós vamos desencarnar. A única coisa que nós temos certeza é que nós vamos desencarnar. Depois que nascemos, que vamos desencarnar. Ninguém vai ficar para semente, como o pessoal diz, né? Todos nós desencarnamos. Nós, nossos entes queridos. Pois é. As doutrinas cristãs e muitas doutrinas, né, tanto do Ocidente como do Oriente, acreditam na existência e sobrevivência da alma após a morte. Mas a destinação dessas almas, depois que acontece a morte do corpo físico, é diferente. Mesmo para doutrinas cristãs, como os nossos irmãos católicos e protestantes, e não vamos entrar nesse mérito. Vamos conversar sobre a abordagem da doutrina espírita sobre a sobrevivência da alma após a morte. A vida após a morte, essa é a nossa questão primeira, né? É a questão tema da nossa conversa da noite de hoje.
Nós entendemos também que quando somos criados por Deus, somos criados simples e ignorantes. O que isso quer dizer? Estamos no início, temos tudo a aprender. E a cada encarnação, vamos somando experiências, progredindo e evoluindo. Para chegar aonde? A desenvolvermos todas as nossas potencialidades, do sentimento e da razão. Chegamos à condição de perfeição relativa, que é a situação de espíritos puros, que é a situação, por exemplo, do Cristo Jesus. Mas é uma perfeição relativa, porque perfeição absoluta corresponde apenas ao Criador. E assim vamos, né, de encarnação em encarnação, vamos somando essas viagens, no nosso caso aqui ao planeta Terra, e vamos evoluindo, vamos aprendendo. A cada encarnação, o objetivo é sairmos daqui um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Os intervalos entre esses momentos de desencarnação e reencarnação são muito variados. Alguns permanecem pouco tempo na espiritualidade, outros, às vezes, ficam centenas de anos na espiritualidade, aguardando a oportunidade de recomeçar, de ter uma nova vida física na Terra. E onde nós ficamos quando desencarnamos? Como a gente já comentou, lá na espiritualidade ou mundo espiritual. Todo mundo? Não necessariamente. Muitos espíritos, muito apegados à materialidade, né? À vida material, às coisas do mundo material, às sensações do mundo material, quando desencarnam, podem continuar próximos a quê? A casa que tinham, a sua habitação terrena, junto aos seus interesses materiais, junto às pessoas que amam, ou mesmo junto aos desafetos, as pessoas pelas quais eles nutrem raiva, mágoa, ódio ou até desejos de vingança. E não foi certamente a partir do surgimento da doutrina espírita, em 1857, que se passou a ver esses espíritos que estão nessas localidades, que podem ser vistos em localidades, fenômenos mediúnicos que acontecem, objetos que se movem, ruídos que se ouvem, pessoas que veem alguém que não está lá. Não foi a partir do surgimento da doutrina espírita que isso começou a acontecer, claro. Quando começou a acontecer? Desde que o mundo é mundo. Desde que existem pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Porque, lembra, um dos princípios básicos é o quê? A possibilidade de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Através de quem? Dos médiuns. Em verdade, todos nós somos mais ou menos médiuns, mas se chama de médiuns aqueles em que tem essa sensibilidade de forma mais ostensiva e mensurável e palpável. Então, sempre existiram médiuns, desde que o mundo é mundo, existem espíritos que são vistos, percebidos, se manifestam, e está aí a literatura, o Novo Testamento, o Antigo Testamento está repleto de fatos que remetem a essa situação. Vamos lá. Apenas registrando que depois do advento do surgimento da doutrina espírita, com o amadurecimento da civilização, das conquistas da civilização em termos de inteligência e da razão, a humanidade aí sim já estava pronta a entender melhor as leis desse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual e pronta para desenvolver o quê? A fé raciocinada. Acreditar sim, mas sabendo e refletindo e ponderando por que acreditar e em que acreditar. É uma escolha. Antes, então, do surgimento do Espiritismo, vamos encontrar um fenômeno bastante registrado aí na literatura espírita e que se situa como nos eventos precursores do surgimento da doutrina espírita, que é lá o fenômeno de Hydesville ou o caso Hydesville. Está registrado dessa forma em outros livros. Mais ou menos no ano de 1848, numa cidadezinha lá do interior do estado de Nova York,
uma cidade bem pequena, tudo muito simples, poucas casas, comércio local bem pequenininho. Tinha uma família, chamada família Fox, que passou a habitar determinada casa e essa casa começou, a partir de então, a ser palco de fenômenos estranhos e inexplicáveis, como barulhos, batidas, arranhões, sons semelhantes ao arrastar de móveis de forma espontânea. Eles tinham vários filhos, o casal Fox, mas moravam com eles nesse momento, eu, se não me engano, eles tinham 6 filhos, mas moravam com eles apenas as 2 meninas, a Kate, de 11 anos, e Margaret, de 14 anos. As meninas, cansadas daquela situação, daqueles barulhos, daqueles fenômenos inexplicados, achou por bem estabelecer uma comunicação com aquele fenômeno que elas começaram a chamar de Senhor Pé Rachado. E aí elas fizeram um número de batidas e sons e pediram que o barulho, o Senhor Pé Rachado, as imitasse, e isso aconteceu, e a partir daí se estabelece um intercâmbio entre as meninas e aquele espírito a quem elas chamavam, a princípio, de Senhor Pé Rachado. Estabeleceu-se, né, critérios de comunicação, com determinadas batidas para determinadas letras do alfabeto. E aí, sob detalhes desse espírito, como o seu nome na última encarnação, e inclusive detalhes de que ele fora assassinado nessa residência, e seus despojos, né, seus restos mortais estavam nas fundações da casa, e foi verificado pela família que isso realmente se deu. Enfim, aquilo causou muito falatório, todo mundo queria entender que fenômenos eram aqueles, mas não eram por acaso. Já estava na época propícia mesmo. Os espíritos dizem que foram uma invasão organizada a fim de chamar a atenção das pessoas e atrair os olhares daqueles que poderiam estudar com seriedade esses fenômenos. Mas um pouco depois, isso em 1848, então, Estados Unidos, a partir de 1852, mais ou menos, na Europa, o fenômeno das mesas girantes, nos saraus, nos bailes daquela época, né, começaram a aparecer fenômenos estranhos, as mesas giravam por si só. Olha que coisa diferente, né? Pois é. Mas além delas girassem, além delas fazerem movimentos, elas começaram a responder perguntas. E mais adiante, pessoas sérias começaram a estudar. Inclusive, Kardec, a princípio, não queria nem ver esses fenômenos, que era uma pessoa muito séria, dada a estudos, e achava que isso era só coisas para diversão. E aí ele diz, peraí, mesa responde pergunta, peraí, então quero entender melhor isso. E aí ele e outras pessoas começaram a estudar. E, enfim, não é o nosso tema de hoje, o fenômeno das mesas girantes, mas as mesas grandes, mesas menores, até perceberem que não eram as mesas, mas as pessoas que colocavam as mãos nas mesas foram substituídas por cestas com penas, né? Não era esferográfica, que não tinha na época não, viu, gente? Eram penas colocadas na cesta, depois penas nas pranchetas, depois penas direto nas mãos dos médiuns. Perceberam que eram a presença das pessoas, a mãozinha das pessoas que facilitavam o processo das respostas às perguntas que eram feitas. E aí nós vamos ver o surgimento da doutrina espírita em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e a codificação, né? Quer dizer, reunião das perguntas que foram enviadas, das comunicações, diretamente com os médios que não se conheciam, que também é tema para outra conversa, que é a codificação da doutrina dos espíritos, mas a partir daí, então, nós passamos a entender melhor as leis que regem, né, o mundo espiritual, as leis que estão à nossa volta. Nós é que não tínhamos condições ainda de sistematizar esse entendimento. E a partir daí, então, nós conseguimos entender melhor, e até hoje estamos estudando e aprofundando esses estudos para entender melhor as leis que regem, né, a nossa vida, o mundo invisível, o intercâmbio entre o mundo visível e o mundo invisível. Lá no Obras Póstumas, na primeira parte, no item 7, eu vou ler para vocês o que Kardec escreve, o que está registrado em Obras Póstumas, claro.
A partir de então, até os nossos dias, a sobrevivência da alma à morte do corpo está provada de maneira irrecusável pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas qualidades que distinguem umas das outras as almas lhes constituem a personalidade. Além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais ou aparições tão frequentes e autênticas que não é lícito pô-las em dúvida. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas provas precisamos ainda mais ter para entender que há almas, há espíritos e que nós sobrevivemos à morte? Claro, já existíamos como espíritos antes do corpo ser formado e continuamos existindo quando o corpo não mais suportar a nossa vida terrena. Então, vamos ver a sobrevivência da alma aí percebida na materialização dos espíritos, na materialização de objetos, experimentos de TCI. O que é TCI? Transcomunicação instrumental. Ou seja, são as pesquisas de manifestação dos espíritos através de meios eletrônicos e elétricos, gravadores, rádio, fax, telefone, televisão, computadores. Pois é, tem pesquisa aí, tem pesquisa sobre isso e pesquisa com pesquisadores muito sérios. Também pode ser percebida a existência e sobrevivência do espírito nas experiências de quase morte, quando pessoas à beira da morte, em situações muito delicadas fisicamente, se veem fora do corpo, descrevem pessoas, outros lugares, se veem acima do corpo, se veem sair do corpo e visitar outros locais, às vezes no próprio hospital em que estão, sem nunca terem estado nesses locais. E quando voltam, digamos assim, quando o corpo, né, tem um novo ânimo, tem uma recuperação, elas descrevem essas situações que passaram e são comprovadas. Olha, tem muitos e muitos casos. Vamos ver o que mais aqui? Nosso irmão Richard Simonetti, no livro Uma Razão para Viver, ele faz algumas considerações que eu trouxe para vocês aqui hoje. Ele diz o seguinte: a evidência científica nas pesquisas também de regressão de memória, tanto espontânea como nas pesquisas do médico e professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Ian Stevenson, que catalogou, esse professor, mais de 2.000 casos de pessoas, na maioria de crianças, quando ele escreveu o livro Reencarnação, 20 casos. Ele pesquisou muito, mas escreveu e transcreveu 20 casos. Mas mais de 2.000 casos pesquisados. Naquela época, 1966. Quantos mais agora, hein? Alberto de Rochat, pesquisador francês, conseguiu que alguns de seus pacientes regredissem a até 5 experiências anteriores. Tratamento hoje em dia de terapia de vidas passadas conseguem, através de hipnose, de relaxamento, que pacientes recordem de várias vidas para tratamento de situações, principalmente situações fóbicas. O brasileiro Dr. Hernani Guimarães Andrade trouxe à luz a publicação A Reencarnação no Brasil, também com vários exemplos ocorridos no país, com impressionante riqueza de detalhes. Isso sem falar das pessoas que a gente conhece, conheceu a história e está vendo aí todo dia. Mozart, aos 4 anos, executava sonata. Aos 11, compôs 2 óperas. Beethoven, aos 10 anos, já era notável pianista. Liszt, não sei se pronuncia dessa forma, compôs sua primeira ópera aos 14 anos. Miguel Ângelo foi dispensado por seu mestre escultor aos 8 anos, sob a alegação de que não havia mais nada a lhe ensinar. Pascal, aos 13 anos, ombreava com os sábios da sua época. Victor Hugo, quando criança, escrevia poesias tão belas, com tal capacidade de versificação, que era chamado de a criança sublime. William Hamilton estudava o hebraico aos 3 anos. Aos 8, era espantoso seu conhecimento de matemática, igualado por raros professores. Gente, e muitos, e muitos, e muitos, se a gente abrir a internet e pesquisar, vai ver casos e casos e casos, nascendo sempre
toda hora, cada vez mais, né? Antigamente era casos contados, que poucos relatavam. Agora, com a internet, é um boom de crianças ditas prodígios. Prodígio por quê? Porque manifestam desde cedo características tão importantes e tão diferentes que a conta de gênio, né? pela facilidade em matemática, em artes, em línguas, em física, em química, que apontam para o quê? Apontam para conhecimento prévio e apenas manifestação agora. Diga aí, Alessandra. Não, é justamente isso aí que eu ia falar, já traz a bagagem, né? Por isso que muito cedo já manifesta esse tipo de informação que a gente levaria anos estudando para aprender, se fosse apenas essa vida, né? E com muitos deles, nem estudando a vida inteira, a gente se igualaria. Sim. Não, Porque com certeza. nem de duas, mas de várias encarnações, acumulando e desenvolvendo aquela habilidade e aquele potencial. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos uma, nós temos várias experiências corporais, que encarnamos muitas vezes. E a teoria da reencarnação, que nós não temos uma, mas muitas vezes, não só somos espíritos, antecedemos a formação do corpo e continuamos existindo quando o corpo não mais abriga a nossa vida. Essas almas que ficam na espiritualidade por determinado tempo faz várias encarnações, várias viagens aos planetas, por isso a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Claro que não é só a Terra, né, o berço de desenvolvimento dos espíritos. Os mundos existem no universo, nada é feito de forma inútil, porque são berços de incontáveis encarnações de vários espíritos, né? No universo que nós conhecemos e fora dele, enfim. Nós temos não só uma vida, mas muitas vidas, e é necessário, não só necessário, mas justo que assim seja. Lembra do atributo lá do Criador? Soberanamente justo e bom. Por quê? Porque em cada encarnação nós vamos aprimorando e melhorando, mas erramos muito também. E é preciso reparar o erro, recomeçar e refazer. Quando a criança na escola faz um teste e não é bem sucedido, o que o professor faz? Jubila a criança da escola? Não. Ela faz recuperação, tem nova oportunidade, às vezes repete o ano, quando não consegue acompanhar a turma, não é? Igualzinho na vida espiritual. As provas vão testando se nós desenvolvemos as habilidades. E as expiações é quando nós temos a oportunidade de rever aquela situação, revisitar a situação, que nós demos uma resposta afastada da lei divina ou natural de amor, de caridade, de perdão, de tolerância. E aí a situação se apresenta novamente para que nós possamos dar nova resposta. Resposta diferente. Resposta mais aprimorada. E se não fazemos isso, daqui a pouco vem novamente a situação sendo apresentada para nós, nos convidando a dar resposta diferente e mais afim, mais sintonizada com a lei natural, que é a lei divina, né? A lei divino-natural, que está aonde? Escrita na nossa consciência. E nós sabemos quando dela nos afastamos. Por quê? Porque está escrita na nossa consciência. Graças a Deus, né? Não precisa ninguém dizer. Quando a gente erra, a gente sabe que está errado. Por quê? Se a gente ainda tiver dúvida, é fazer como o Cristo falou. Se fosse com você, né? Você desejaria fazer ao outro o que desejaria que fizesse com você. Então, se a gente faz alguma coisa que não desejaria que o outro fizesse conosco, não está correto. Está longe, está afastada da lei divina natural. Se fazemos ao outro que desejaríamos que o outro nos fizesse, sim, está consonante à lei divina natural. Então, meus irmãos, a encarnação não é castigo,
A encarnação é manifestação da bondade, da justiça, da misericórdia divina e da providência divina a nosso favor. Vamos encaminhando aqui para o encerramento das nossas reflexões. E eu gostaria de dizer o seguinte: é uma situação difícil que a vida está nos apresentando nesse momento, né? É um efervescer de situações, são desafios de todos os lados. Quando a gente pensa que vai respirar, vem nova, né? Nova batalha, novo desafio para a gente enfrentar. Mas é preciso valorizar e muito a nossa vida na Terra. Primeiro que o mundo está a nossa Terra querida, nosso querido planeta está passando por esse momento de transição, né? A escola Terra vai passar para um nível superior, vai para o mundo, né? Para um nível de mundo de regeneração. Então esse efervescer de pessoas que às vezes estão em últimas encarnações, em últimas chances de refazer, de evoluir, de progredir, de substituir hábitos viciosos por hábitos virtuosos, chama a nossa atenção, né? Nos choca. Lá no passado, as situações que aparecem agora não nos chocavam. Nós éramos mais indiferentes à dor do outro. Agora a dor do outro que está do outro lado do mundo dói em nós. Mas é preciso manter a paz, na certeza de que Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, está no leme. Não está distraído nem olhando para o lado, está no leme. Deus vigia, também e sempre. Claro, nós estamos num momento decisivo da nossa encarnação, da nossa evolução. Vamos acompanhar a Terra regenerada, não importa se é nesse corpo, se na próxima encarnação, isso é transitório. Esse corpo vai nos servir por um tempo, a gente sabe. Mas estamos em condições de reencarnar nessa Terra regenerada ou vamos para uma outra escola que ainda permanece no estágio de provas e expiações. É isso que nós estamos vendo no momento. E é preciso manter a fé e manter a calma. A fila, a gente não sabe, em verdade, quanto tempo a gente demorou para ter essa encarnação. Alguns esperaram dezenas de anos para determinados espíritos estarem em condições de nos receber, e nós recebemos espíritos em nossa família. Dezenas de anos. São quantos planejamentos? O nosso, do nosso filho, da nossa filha, do nosso pai, do nosso esposo, da nossa mãe. Olha quantos para que nós viéssemos na família mais adequada, perante o núcleo mais adequado, para desenvolver as nossas potencialidades, para refazer o passado através das expiações. Isso é difícil? É difícil, é muito difícil. É doloroso? É muito doloroso. Mas a doutrina espírita nos ajuda, com a fé raciocinada, a gente ter fé, ter confiança no futuro, ter mais coragem, né? Procurando as estratégias que nós possamos utilizar para manter mais o nosso equilíbrio. Selecionar o que a gente vê, o que a gente ouve, usar o nosso tempo de forma mais consciente, através das leituras, com tudo aquilo que possa nos dar o equilíbrio que precisamos para desenvolver, né, para dar conta dos nossos compromissos, dos nossos deveres, das nossas obrigações. Então, meus irmãos, que nós não cheguemos, né, quando nós desencarnarmos, que nós não passemos pela dor, eu acho que é dor mesmo, é uma dor moral de avaliar a nossa última encarnação e perceber que nós caminhamos quase nada ou muito pouco. O pessoal que gosta, né, que nós possamos dar um salto quântico mesmo na nossa evolução e no nosso progresso agora, e com a doutrina espírita nos ajudando a entender melhor, né, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Nós temos tudo o que nós precisamos, meus irmãos. Está faltando o que para a gente? O entendimento nós temos para passar dia após dia, nos recuperando do dia anterior, mas com fé, coragem, com alegria, com otimismo, para vencer o dia que está, né? Estamos vivendo, e o dia que virá amanhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos ampare, nos dê a coragem e a força necessária
para quando sairmos daqui, chegarmos na espiritualidade, fizermos a nossa avaliação e a nossa análise, a gente possa falar assim, ai, graças a Deus, eu caminhei um pouquinho mais dessa vez. Que Deus nos ampare e nos abençoe hoje. Lilian, muito obrigada pelas suas elucidações. E eu vou te dizer, eu tinha várias dúvidas para tirar. Essa você respondeu, essa você já falou, essa aqui também, essa também. Você é? Então, muito obrigada por ter dado assim uma explanação excelente para a gente, não só sobre a vida após a morte, mas tudo que vem em conjunto com isso, né? Doutrina espírita, comunicabilidade com os espíritos. Foi muito bom ouvir tudo isso para um entendimento maior, né, sobre a vida mesmo de nós como espíritos. Está tudo lá na doutrina espírita. A gente muito mal, e com as nossas limitações, a gente trouxe algumas reflexões, mas o intuito é sempre da gente estudar, refletir, conhecer, né? Conhecereis a verdade, disse o mestre, e a verdade vos libertará. Libertará do homem, do ser humano antigo que nós fomos, para dar lugar ao ser humano renovado que nós temos o potencial de ser. É isso aí. Oportunidade, viu, querida? E foi muito importante, eu tirei de tudo isso muito a questão da esperança, né? Porque às vezes a gente, com a perda de alguém muito amado, a gente que está aí no mês de novembro, que a gente teve o Dia dos Finados, que as pessoas, né, sofrem muito, às vezes, a saudade, né, de um ente querido, trazer essas informações nos traz também esperança em relação a essa família que a gente, essas pessoas que nós amamos e estão distantes temporariamente da gente, né? E também em relação à nossa própria pessoa, de que, independente do que a gente esteja passando, né, nesse momento, a vida continua e a gente tem que ter essa motivação, essa alegria, essa fé, né, de que tudo vai, que tudo é para o nosso bem, tudo é para a nossa evolução, desde que a gente saiba fazer, caminhar, né, pensando nisso, de que não é só aqui nesse momento. Isso aí. Lembrando que a doutrina espírita é o consolador prometido. Então, o consolador é o que consola. Então, o objetivo, né, principal da doutrina espírita é consolar, é trazer consolo, esperança, né? É aquela renovação para nós termos mais determinação. Esperança. Isso aí. Acho que é o mote principal. Esperança. É isso. Tem muita gente sem esperança por aí. Não né? tem, né? Esperança vai levantar para quê? Depois que acorda, vai levantar para quê? Então, esperança. É isso aí. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vou finalizar fazendo uma breve prece para a gente poder encerrar o nosso estudo da noite. E espero que você volte muitas vezes aqui para compartilhar nossos horários esses momentos. Tá bom. Então, também vou pedir que fechem os olhinhos, seus olhos, respirem, pensem em Deus, em Jesus, que vocês possam estar recebendo nesse momento, após a explanação desse estudo, conforto em seus corações, esperanças e boas energias, boas motivações para a gente estar movendo, né, se movendo aqui nesse planeta em busca do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento também intelectual, que a gente faça dos dois, né, dessas duas asas, a gente possa fazer o melhor para todos que estão à nossa volta, para o nosso planeta, para a nossa comunidade. Pedimos a bênção de Deus para todos nós e para as nossas famílias, para todas as pessoas, né, do nosso planeta. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com a Lilian, que ela também seja abençoada sempre, com essa possibilidade da gente estar aqui difundindo as informações, os ensinamentos da doutrina espírita, para que possamos compartilhar e vivenciar melhor essa nossa possibilidade de amor, né, de compartilhar o amor, o carinho e a caridade com o nosso próximo. Muito obrigada
e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Lilian. Ó, Eu que agradeço, gente. Beijo nos corações. corações. Beijo, querida. Obrigada, tá? Boa noite para você. Boa noite.